1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz assim: Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra que é santa, perfeita. Que o Senhor possa me ajudar agora a pregar com poder, que eu possa ser claro, que dê clareza de pensamento. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a tua palavra esta manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos nos sentar. E estamos retornando para a última parte do nosso estudo sobre percepção. Nós temos começado isso há 4 ou 5 semanas atrás, e nós temos visto a importância da percepção em nossas vidas, algo que realmente é muito fundamental, e isso vale para ambos os lados, tanto como nós enxergamos as pessoas, as coisas, as situações, e também como as pessoas nos enxergam, e como nós compreendemos e como nós somos compreendidos. E faz uma parte muito, muito grande em nossas vidas. Nós vemos que nós vemos e somos vistos através da percepção nossa e dos outros. Nós vemos que a cara da percepção, o rosto da percepção é o coração. E aquilo vai influenciar o que a gente projeta de nós mesmos. E nós vemos também na semana passada que a percepção, que aparências enganam. As aparências, elas têm a capacidade de enganar, que nem tudo às vezes é o que está aparentando ser. E é baseado nisso, sobre aparências que enganam, que nós vamos dar continuidade hoje. Eu quero hoje falar sobre o tema tirando as máscaras. Tirando as máscaras. Nós lemos aqui no nosso trecho, 1 Coríntios 4 e 5, a gente leu o capítulo 5, o versículo 5, que fala que nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, e Ele que vai trazer a luz, Ele vai manifestar, ou seja, Ele vai fazer, vai dar vida, digamos assim, vai manifestar, porque a gente não entende, a gente não enxerga o que está no coração das pessoas, mas nós podemos ver o que está se manifestando. Então, a manifestação é algo visível. Então, é Deus que vai fazer isso, é Deus que vai manifestar os desígnios do coração. Então a gente não vê os desígnios do coração, mas Deus ele vai manifestar, Ele vai trazer à tona, Ele vai revelar, Ele vai tirar a máscara, né? Ele vai deixar tudo aparente. Os versículos anteriores ao versículo 5 de 1 Coríntios 4, o versículo 2 e o versículo 3, diz assim: Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Então, o contexto imediato de 1 Coríntios capítulo 4, nesse início, ele está falando sobre julgamento. Ele está falando sobre julgar. A gente lê aqui nos versículos 2, 3, a gente vê que ele usa a palavra julgar, ou juízo, ou julgo 3 vezes. E no versículo 5, ele começa, nada julgueis. Então, nesses poucos versículos, a gente vê essa palavra acontecer várias vezes, de julgar, juízo, julgamento. E o julgar é algo que é preciso fazer para ter uma percepção. Para eu usar da minha percepção e ter uma percepção de você ou de uma situação, eu preciso sim julgar. Eu tenho que chegar a uma sentença, digamos assim, se aquilo é o que realmente aparenta ser, se aquilo é realmente o que está aparentando. Então, a gente não pode julgar o coração, mas nós podemos julgar e devemos julgar os desígnios. Então, quando fala aqui, no versículo 2, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Como é que eu vou me achar fiel? Como é que você vai me achar fiel? Vendo em mim fidelidade. Então, você vai olhar, você vai perceber, vai enxergar em mim fidelidade. E eu preciso ser achado fiel por vocês, eu preciso ter fidelidade, uma fé viva e ativa que se manifesta na minha vida, aí você pode ver e julgar. Agora, no capítulo 5, Paulo fala algo interessante, ele fala assim, nada julgueis antes do tempo. Então veja bem, ele não está dizendo para não julgar. Existe uma falsa ideia por aí de que ninguém pode me julgar. A Bíblia fala não julgueis. Eu sei, a Bíblia fala não julgueis, mas aqui está dizendo não julgue antes do tempo. Não está dizendo não julgue. A Bíblia fala lá em 1 João 4, amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Então aqui nós temos João dizendo que nós devemos provar os Espíritos. Esse provar aqui não está dizendo você provar o sabor. Deixa eu provar um pouquinho aqui para ver se é bom. Não, esse provar aqui é uma palavra que está ligada com julgar. Provar, julgar, testar. Você verificar como que a gente vai testar os Espíritos. E note que é Espíritos com um E minúsculo, no plural, indicando que não é o Espírito de Deus. Está falando sobre os espíritos do mau profeta, que tem muitos no mundo, já naquela época já tinha, hoje muito mais. Como é que a gente prova? Como é que a gente julga essas pessoas? Há quem diga, se alguém que se chama, se autonomeou pastor, bispo, apóstolo, profeta, patriarca, seja lá o que for, pronto. Não podemos julgar. Tudo que ele falar é Bíblia. Tudo que ele falar é verdade. E quem duvidar do que ele fala está pecando contra o Espírito Santo. Gente, não é nada disso. Tá? A Bíblia fala que devemos julgar sim, porque tem muito falso profeta. Então como é que a gente sabe se é um falso profeta, se é um falso mestre? A gente prova, a gente julga pela palavra de Deus. E aqui fala que nós lemos: não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Outras palavras, pelo fruto conhecereis a árvore. E pelos frutos a gente julga pela palavra de Deus. Mas aqui estamos falando de coisas que nós não devemos julgar antes do tempo. É esse ponto que eu quero chegar aqui. Nada julgueis antes do tempo. Então, tem um tempo certo. Tem o antes do tempo, que é o correto, que é incorreto, né? É precipitado você julgar antes do tempo. Agora, como todo julgamento, o julgamento ele pode ter um resultado bom ou um resultado ruim. Só porque você está sendo julgado não quer dizer que necessariamente vai ter um resultado ruim, um negativo, uma condenação. Pode haver uma inocentação, digamos assim. Tá? Agora, nada devemos julgar antes do tempo, mas devemos sim julgar, porque nós vamos julgar o que a gente vê, o que a gente percebe. Agora, a gente não pode ver o coração, mas nós podemos ver a reflexão do coração. Quando a gente tem um julgamento, aqui na terra mesmo, tem um juiz, tem um tribunal, tem uma corte, tem um juiz lá na frente, aquela coisa toda. O que a defesa e a promotoria, o que eles apresentam? Eles apresentam evidências e provas, não é isso? O defensor fica lá e aqui está a prova número 1, aqui está a arma do crime e não sei o que mais. Aí o outro vem e mostra outras evidências. Aqui nós temos uma foto, uma filmagem, uma testemunha, ou seja, vão ser apresentadas provas. Por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa sendo acusado é de fato culpado. Por isso que tem um julgamento, para ver se ele é culpado ou se ele não é culpado. Agora, a gente não pode botar uma maquininha na cabeça da pessoa e ler a mente dela e saber se a pessoa realmente é ou não culpada daquilo. Então, como é que a gente julga? Através de evidências, através de provas. E é justamente isso aqui que estamos falando. É que Deus vai trazer as provas. Nada julgueis antes do tempo. Ou seja, antes que hajam provas, antes que hajam evidências, a pessoa não deve ser julgada, nem culpada e nem inocente. A pessoa está sendo julgada. Ou seja, o veredito não saiu ainda. O júri não decidiu ainda. E quem vai apresentar essas provas é Deus, mais uma vez. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Isso quer dizer, sabe o quê? Deus vai trazer as evidências, Deus vai trazer as provas, Deus vai mostrar, Deus vai revelar, Deus vai entregar, Deus vai tirar as máscaras. Mais cedo ou mais tarde, em nossa questão de aparência e percepção, Deus vai sim tirar as máscaras. O que ele está dizendo aqui é, não chegue a uma conclusão antes que Deus tire as máscaras. Não julgueis antes do tempo. Por quê? Você faz um julgamento hoje e você pode perceber que você estava enganado, porque mais evidências e provas vão ser trazidas por Deus que vão mostrar se a pessoa é culpada ou inocente. Agora, a gente não podemos julgar antes do tempo, porque quem vai tirar máscara é Deus. O ser humano é muito bom em usar máscaras. Muito bom. Eu já ouvi casos extremos. Eu vi um caso uma vez, ali no jornal, não sei quando foi na Europa, em algum lugar, sobre um casal. Esse casal estava casado há 30 anos. E depois de 30 anos descobriu que o marido não era homem, era mulher. Não me pergunte como, mas... Durante 30 anos, alguém usou uma máscara. Durante 30 anos, alguém pensou que uma coisa era o que não era. 30 anos. Nesse caso.
Esse é um caso extremado, mas existem muitos outros casos. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde Deus vai tirar a máscara. Né? Eu não vou dizer que vai durar 30 anos, né? Mas aqui Deus está falando para pessoas que são salvas, pessoas que estão no corpo de Cristo, pessoas que estão numa igreja local, pessoas que são filhos dele. Então, eu não sei esse casal, não sei o que chama isso, tá? Eu não sei a situação deles, mas entenda, quando se trata do povo de Deus, isso aqui é direcionado primordialmente ao plano de Deus. Então, quando está falando no âmbito de igreja, nós devemos então aplicar isso daqui. Ou seja, nunca devemos julgar o coração das pessoas. Por quê? Porque eu não estou enxergando o seu coração. Eu não consigo entender, enxergar, compreender, perceber os seus desígnios. Deus sabe. Deus está enxergando claramente o que está acontecendo no seu coração, a sua sinceridade ou não. Deus está sabendo de tudo. Nós não. Nós só podemos ir pelas evidências, pelas provas, pela percepção que nós temos das pessoas. E igualmente as pessoas só podem perceber em nós o que a gente projeta. E nem sempre o que é projetado é verdade. Como nós vimos semana passada, aparências podem o quê? Enganar. Tá? Então, como resolver isso? Bom, Deus vai tirar as máscaras, como nós já vimos. Então, fica a pergunta, pastor, o que fazer então? Se nós só podemos julgar as aparências, e as aparências podem enganar, eu vou julgar baseado em quê? Eu não posso julgar o coração da pessoa. Eu só posso julgar o que ela projeta. Mas o que ela projeta às vezes é enganoso, o que fazer? Bom, a resposta está aqui, que nós lemos agora há pouco. É nada julgueis antes do tempo. Né? Agora, veja só, vamos olhar esse versículo 5, destrinchar um pouquinho. Aqui fala assim, nada julgueis antes do tempo, antes que o quê? Antes que o Senhor venha e traga a luz, né? Trará à luz as coisas ocultas das trevas. O que é isso, coisas ocultas das trevas? É justamente as coisas que ninguém enxerga. É as coisas que são feitas por debaixo dos panos. São as coisas feitas onde ninguém vê, só Deus vê. Ou só onde aquela pessoa, ou duas ou três pessoas que estão em coluna em alguma coisa, sabem. As coisas secretas, ocultas, que ninguém sabe o que é. Mas Deus está sabendo o que é. Não é oculto para Ele, não é secreto para Ele. E manifestará os desígnios do coração, que só Deus vê, e termina. E então cada um receberá de Deus o louvor. Ou não. Ou o louvor, ou a condenação. Um dos dois. Mas Deus vai trazer, vai revelar, vai trazer à tona, e depois Deus é que vai retribuir. Então, você pode, eu posso, nós podemos enganar por um tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona. Deus vai revelar. Nunca vai ficar oculto. E é isso que a Bíblia está falando a gente aqui, que Deus vai tirar as máscaras mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que não nos precipitar julgando antes do tempo. E por julgar antes do tempo, eu me refiro não só a você julgar a pessoa como dizendo, essa pessoa não presta. Estou sendo exagerado, é claro. Mas igualmente nós não devemos julgar dizendo, essa pessoa presta. Sabe como alguém é enganado? Alguém é enganado quando a pessoa julga precipitadamente e atribui a uma pessoa confiança, porque essa pessoa presta. Essa pessoa é digna da minha confiança. Porque se você julga alguém indigno, desonesto, corrupto e mau, você nunca jamais vai confiar naquela pessoa. Você só confia numa pessoa. Você só confia numa pessoa quando você acha que é uma pessoa fidedigna. Uma pessoa boa. Então é possível a gente julgar antes do tempo. Uma pessoa como sendo boa, e aquela pessoa pode então causar dano em nossas vidas, porque precipitamos-nos em julgar antes do tempo. Nós precipitamos porque Deus ainda não havia revelado. Pastor, quanto tempo eu espero? A Bíblia não fala quanto tempo. Por isso nós temos que ter discernimento espiritual, nós temos que ser espertos, nós não temos que ir com a primeira aparência. Sabe, primeira aparência são que fazem a maior marca, isso é verdade. Então nós temos que ter cuidado, estar sempre em comunhão com Deus, sempre nos rendidos a Deus. Para quê? Para que Deus possa nos proteger, para que Deus possa nos livrar de ser enganados por pessoas que estão usando máscaras. E as pessoas que usam máscaras é sempre para quê? Para enganar. E sempre que há engano, há busca de algum benefício. Ninguém engana à toa, gente. Ninguém pratica o engano sem ter em vista alguma forma de benefício, seja ele o que for, financeiro, de poder, de influência, alguma coisa. Ninguém engana de graça. Ninguém se dá o trabalho de botar uma máscara e enganar alguém só pelo prazer de enganar alguém. Não é. A pessoa tem um propósito, tem um desígnio, tem alguma coisa que ela quer com aquela enganação. Então nós temos que deixar Deus tirar as máscaras, senão nós corremos o risco
de julgar de forma errada, ou seja, julgar o certo como errado ou julgar o errado como certo. Então nós não devemos julgar. Lá em Lucas 12, versículo 1 fala assim, eu queria ler na realidade o 2, eu vou ler 1 para contexto. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento é a hipocrisia. Me diga uma coisa, o que quer dizer hipocrisia? A palavra hipócrita em grego, hipócritos, é uma transliteração, ela é a palavra que você chama um ator ou uma atriz, um dramaturgo. Tá? Se você tem alguém que trabalha num filme, no teatro, na televisão, e ele é um ator, em grego a palavra para aquilo, ele é um hipócrita, um hipócritos. Me diga uma coisa, o que um hipócrita, o que um ator, qual o papel dele? Ele quer se passar por um personagem que ele não é. Ele quer aparentar, dar a percepção de ser alguém que ele não é. Agora, entende, se ali ele está fazendo aquilo como profissão, ele não está querendo enganar ninguém. Ninguém vendo ali um filme, sei lá, um filme aí com Moisés, por exemplo. Você assiste um filme com Moisés, tá? Aquele ator não está querendo ser Moisés. Ele está interpretando, agora ele quer ser convincente o bastante que você possa assistir o filme e achar, aquele ali é Moisés. Ele quer se passar por Moisés. Então aqui fala que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. A hipocrisia é o quê? É você usar uma máscara. Qual o símbolo, o logotipo para a dramaturgia? São duas máscaras. Né? São uma máscara preta, uma branca, uma rindo, outra com a cara triste. Por que máscara? Porque hipocrisia é justamente você vestir uma máscara. Não talvez literalmente, mas de uma forma real. Você vai vestir uma coisa, tomar uma personalidade que não é você. Então, hipocrisia e aparência e percepção estão todas ligadas. E Jesus falou, acautelai-vos, tome cuidado. Tome cuidado com a hipocrisia, tome cuidado com a falsa aparência, tome cuidado com a percepção. Porque tem muita gente que veste uma máscara e não está sendo o que realmente é de trás daquela máscara. Tá? Mas ele continua no versículo 2. Ele fala assim, mas, mais uma vez, a palavra mas, qual a função da palavra mais? Ela dá um contraste. Então Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí ele fala no versículo 2, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Jesus falou, cuidado com o fermento, mas vai chegar uma hora que o que está por detrás da máscara vai aparecer. Nada que está encoberto não será descoberto. Nunca haverá uma máscara que não vai ser retirada. É isso que o versículo 2 fala. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Está encoberto agora, mas vai ser descoberto. E nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, tudo vem à tona, a máscara vai cair. E quem é que tira a máscara? Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará a luz. Tirar da escuridão. Trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. O que os desígnios do coração vão ser manifestados. Vão ser vistos, vão ser sabidos. Vão vir à tona, vão criar vida. Vão aparecer. Todo mundo vai ver. Por quê? Porque a máscara caiu. Você pode usar máscara, mas a máscara ela vai sim cair. Então Deus tira a máscara mais cedo ou mais tarde. Nós temos outros exemplos disso, lá em Mateus capítulo 13, versículo 25, e todo aquele contexto ali falando sobre o joio e sobre o trigo. Qual a característica do joio? O joio é muito parecido com o trigo. Muito parecido. Tão parecido que na parábola que ele conta, os servos do fazendeiro que tinha um campo que foi semeado com joio, e o joio cresceu junto com o trigo, eles disseram se eles deveriam arrancar. Né? O versículo 28 fala assim, e os servos lhes disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? O que a gente vai arrancar o joio, Jesus? No caso do fazendeiro seria representando Cristo. O que a gente vai arrancar o joio? A resposta dele no versículo seguinte foi, ele porém lhes disse, não. Por quê? Não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mas nós só vamos arrancar o joio. O problema é que o joio e o trigo são tão parecidos que você muitas vezes não vai saber distinguir o que é trigo e o que é joio e vai acabar arrancando um em vez do outro. Veja qual o poder da aparência falsa, da percepção equivocada. Então Jesus falou, não arranque nada, deixa aí que eu resolvo isso. Por quê? Porque os dois parecem. Então, nós temos que aguardar
até que Jesus julgue. Sabe quando que o trigo e o joio se diferenciam? Na hora da colheita. Até a colheita eles crescem igual, mesmo tamanho, mesma aparência, mas quando o trigo fica maduro, os grãos ficam dourados e o joio continua verde. Ou seja, não colha antes do tempo até que haja aquela distinção, porque é muito fácil você julgar errado, achar que o joio é trigo ou que o trigo é joio. Mesma coisa, não devemos julgar o certo errado, nem o errado certo, até que Jesus venha e manifeste, revele e mostre. Até que ele venha e tire a máscara. Temos também em Marcos 11 a questão da figueira sem fruto, que se secou. Versículo 12 de Marcos 11 fala assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Mais adiante, quando saíram da cidade, eles passaram pela mesma figueira, e a figueira havia se secado. Deus havia secado, amaldiçoado aquela figueira. Mais uma vez, nós temos a questão da aparência falsa. Como assim, pastor? Qual a aparência falsa? Algo interessante sobre a figueira, que é diferente de todas as demais frutas, é o seguinte: uma fruteira normalmente, ela dá a folha primeiro, né? Ela primeiro tem a folha, fica bem verde, bem frondosa, né? Aí depois vem o fruto, nasce o frutinho que vai crescendo, amadurece e você pega. Com a figueira, era uma exceção botânica, no mundo botânico é uma exceção. A figueira é a única árvore que antes de crescerem e ficar frondoso com folhas, começa a nascer os figos. Depois que os figos já estão meio crescidos, é que você tem as folhas. E são as folhas que dão sombra para o figo, porque o figo é uma fruta que, botanicamente falando, precisa do sol diretamente para começar a crescer, mas depois ela precisa da sombra. Então Deus fez de modo que quando está nascendo as frutas, não tem muita folha para ela captar o máximo de sol. Mas uma vez que está perto de amadurecer, vem as folhas que cobrem do sol e elas amadurecem. Ou seja, quando Jesus viu ao longe uma figueira que tinha folhas, ele pensou o quê? Qualquer pessoa pensaria o quê? Se uma figueira tem folhas, é porque já tem figo. Se está de longe cheio de folha, frondosa e verdona e bonito, com certeza tem o quê? Figo. E ele foi lá. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Por que ele foi naquela? Porque se tem folha é para ter figo. A aparência daquela árvore dava a percepção que tinha fruto. Mas só que quando Jesus chegou para investigar, não achou fruto nela. Você vê como ficou Jesus? Vê como ele ficou? Qual foi a atitude dele? Nunca mais coma ninguém fruto de ti. Árvore feia. E a árvore secou-se. Você vê como Deus gosta de hipócritas? Está vendo como Deus trata aqueles que dão uma aparência do que não são? Por quê? Porque muita gente está lá com fome, cansado. Uma árvore. Quando chega lá, mas não tem folha, cadê o fruto? É muito mais fácil ter folha do que ter fruto. Tem muita gente que usa a máscara, que colocam as folhas, mas fruto mesmo que é bom, não tem. Não tem. Isso é hipocrisia que Jesus falou: acautelai-vos da hipocrisia dos fariseus, que é o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Nós temos que ter muito cuidado com hipocrisia. Eu quero, para terminar, dar uma olhadinha num episódio muito interessante. Abram comigo para Josué. Abram comigo para Josué, capítulo 9, que retrata exatamente as consequências de a gente fazer um julgamento antes da hora. Diz assim Josué 9, versículo 3. Aqui, só dar um pouquinho de contexto. Josué 9, o povo já havia entrado na terra prometida, estavam tomando posse na terra prometida, e Deus falou que era para expulsar as pessoas da terra, que Deus tinha dado aquela terra para eles. E as pessoas estavam em guerra, constante guerra. Deus falou: não faça nenhum acordo com os moradores da terra, não faça alianças com eles, não casem com eles, não negociem com eles, vocês vão ter que expulsá-los. Vai ter que ter guerra, vai ter que ter batalha, eu vou vencer as batalhas para você, mas não tenha nada a ver com o povo da terra, não queira ter conversa com ele, casamento com ele, nada com ele. Tudo bem. E Gibeon ficava na terra prometida. E Gibeon era habitado por um povo pagão. E Gibeon foi dado para os hebreus.
E eles teriam que expulsar, né, esse povo de lá. Então começa assim no versículo 3. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, o que foi que ele fez com Jericó e com Ai? Destruíram as muralhas, isso aí, muro grande, e destruiu e conquistou, etc e tal. Aí continua, versículo 4. Usaram de astúcia, e foram e se fingiram, note bem a palavra, astúcia, fingiram embaixadores. Eram embaixadores? Não. Mas eles o quê? Fingiram. E levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Gente, Gibeão ficava ali, ó. Gibeão ficava ali, ó. Você cuspia, estava lá, estava do lado deles. Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora conosco, agora acordo conosco. Olha deles, eles ouviram o que houve com as outras cidades. Eles não queriam nem brigar, nem morrer, nem fugir. Então eles quisiam fazer um acordo. E os homens de Israel responderam aos heveus, esse pessoal de Gibeão: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Nossa, eu não sei de onde vocês vêm. Como é que fazer um acordo com você? Nós não devemos fazer acordo com você. Vocês moram aqui? Porque se morar aqui não tem acordo. Aí continua. Então disseram a Josué, os homens: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante daqui. Era bem ali, gente. Eles estavam do lado de Gibeão, estavam praticamente em Gibeão. Era a próxima terra, cidade a ser conquistada, era Gibeão. Não vieram distante coisa nenhuma. Viemos de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. E se fingindo que vieram buscar Deus. Nós viemos de longe para buscar o seu Deus. O seu Deus. Está entendendo? Está vendo a máscara? Eles vieram buscar Deus. Vieram de longe? Não. Mas olha a hipocrisia, olha a falsidade, olha o engano, olha a mentira e os extremos que se deram. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amoreus que estavam além do Jordão, a Sion, o rei de Esbom, e a Og, rei de Basã, que estavam em Astarote. Veja bem, eles estão dizendo que eles ouviram Deus. O que foi que Deus fez? Deus destruiu e expulsou esse povo da terra. Eles sabiam disso. Eles não queriam passar por aquilo. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão, aí começaram a mostrar o pão cheio de bolor, todo mofado. Que era pão bom, né, gente? Porque é só pão bom que mofa, mas tudo bem. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. Gente, eles saíram de casa o dia antes. Esse pão eles fizeram uma semana antes, deixaram lá para estragar, para poder usar. Então você veja que foi uma coisa planejada, calculada, não foi algo espontâneo, não foi uma reação, não foi um momento de fraqueza, não, foi algo calculado, friamente designando-se especificamente para enganar os trouxas. Continua. E estes odres que enchemos de vinho eram novos. Então eles pegaram um monte de odre velho e usaram, para dizer que ficou velho. E eles aqui já rotos, e essas nossas roupas e nossos sapatos já se tinham envelhecido por causa do muito longo caminho. Bem do lado deles. Versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho do Senhor. Aí o problema. Não pediram conselho do Senhor. Ou seja, não aguardaram. Nada julgueis antes do tempo. Eles julgaram antes do tempo? Julgaram. Por quê? Não a percepção. O pão mofado, os sapatos
com furo, as roupas velhas, os odres quebrados, e disseram, e Josué fez paz com eles. Ele falou, tudo bem, beleza. Fez paz com eles e fez um acordo com eles. Temos que deixar que Deus manifeste. Não vamos nos apaixonar tanto pela máscara. Não vamos ser tão iludidos pela máscara. Tá? E gente, eu estou falando, eu já fui enganado pela máscara. Uma desvantagem que as pessoas que querem agradar e seguir a Deus têm é o seguinte. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor, fala assim, que o amor não pensa mal. O amor não desconfia. Quando você ama alguém com o amor de Deus, aqui o amor estou falando, que a Bíblia está falando, é o amor ágape, aquele amor não merecido, é aquele amor incondicional, é aquele amor que não tem que ser merecido ou ganho, é aquele amor que Deus nos dá. Com esse amor temos que amar as pessoas, e o amor, ele não pensa mal. Então, alguém vem com aquela máscara, você, não, isso não é uma máscara, isso é a pessoa. Essa é a situação. Então, quem trabalha no plano de Deus, e nós somos chamados a amar o mundo com o amor de Deus, nós temos a desvantagem que nós vamos sempre ter a tendência a não pensar mal. Mas entenda, a gente não pode pensar mal daquilo que a gente não vê, porque eu não estou vendo o seu coração. Agora, se eu estou vendo, se Deus manifestou as obras, se Deus manifestou os desígnios ocultos do coração, eu não tenho que pensar mais nada, porque agora eu estou vendo. Eu não estou achando, pensando. Eu não estou desconfiando, eu estou sabendo. Deus manifesta para que a gente possa saber. E uma vez que a gente sabe, aí a gente age. Mas nós temos que dar tempo para Deus tirar a máscara. Porque se Deus não tirar a máscara, a gente pode cometer uma injustiça com alguém. Desculpa aí, não era bem você, nem o Júlio, nem a irmã Dulce, tá ali, sei lá. Aqui, pronto. A gente pode julgar alguém inocente como sendo culpado. Isso é uma injustiça para eles. Mas igualmente nós podemos julgar alguém inocente que é culpado. E isso é uma injustiça para nós mesmos. E a gente não quer cometer injustiça com alguém e nem queremos injustiça conosco. Porque, como eu disse, alguém que engana é alguém que está buscando proveito, vantagem em alguma coisa, em algum lugar, em algum tempo. Ninguém engana à toa, entenda isso. Ninguém engana à toa. Sempre há um motivo obscuro. E esse motivo, se a gente der tempo e buscar a Deus e confiar em Deus, Deus vai manifestar. Ele vai trazer à tona, ele vai tirar as máscaras, a gente vai ver o que está atrás da máscara. Agora, se a gente quiser continuar, mesmo assim, bom, você fez, mas você fez sabendo, você não foi enganado. Você fez lúcido, você fez sabendo. Então Deus, nessa área de percepção, sempre vai tirar as máscaras, e sempre haverão consequências quando a gente julga antes do tempo, e não deixa que Deus mostre. Então Deus sempre tira as máscaras. Então como é que faz? Como que alguém que está usando uma máscara? Agora eu vou falar do outro lado, não de quem está vendo a máscara, mas quem está de trás da máscara. Como que alguém que está usando uma máscara, como que resolve isso? Como que alguém resolve para que Deus não venha tirar a máscara? Porque Deus tira a máscara, gente. Lembra a história de José no Egito? Nós temos quem vem às quartas-feiras, nosso estudo de Gênesis está a par, mas os irmãos de José, que queriam matar José, venderam ele e disseram para o pai que ele foi morto. Né? Pegaram um animal, mataram, sujaram a roupa dele com sangue e falaram, aqui, ó, que achamos, seu filho certamente foi devorado por um animal selvagem. Tudo bem. Quantos anos passaram até que Deus tirasse a máscara deles perante o pai, perante Jacó? 20 anos. 20 anos se passaram e a máscara, eles usando aquela máscara. José morreu por um animal. José foi devorado por um animal. 20 anos passaram. Imagina a cara deles, depois de 20 anos, falar, lembra José que a gente, pois é, está vivo. 20 anos. Então, pastor, veja bem, eu tenho coisas na minha vida, como é que eu faço? Eu estou usando essa máscara, eu estou dizendo aqui que alguém aqui está usando a máscara, mas alguém que usa a máscara, como que resolve? Alguém que usa a máscara está fadado a ser
revelado, manifestado, ter a máscara arrancada e passado por todo esse vexame todo? É inevitável? Não, existe uma solução. Muito simples. A solução é a gente confessar, deixar e consertar o dano. Quando a gente faz isso, Deus não precisa tirar a máscara, porque nós mesmos estamos tirando a máscara. Agora a máscara vai cair. Mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Ou a gente tira. A gente confessa. E confessar não precisa ir na internet não e botar lá. Você confessa para as pessoas envolvidas. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas pastor, todo mundo sabendo. Quer para você divulgar. Você confessa, você deixa. E você faz consolidação. Você resolve. Você faz... você conserta o dano. Ah, mas passou 20 anos. Várias vezes para os irmãos de José. Passou 20 anos. Mas apareceu. Não há nada encoberto que não será sabido. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus, onde é que está ali? Lucas 12. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Mas cedo ou mais tarde vai vir à tona. Ou a gente trata com Deus, com as pessoas afetadas, e aquilo morre, ou a gente fica botando aquela máscara. Você pode botar super cola, espanadrapo, você pode botar o que você quiser, tá? Mas Deus vai arrancar a sua máscara. E quanto mais super cola você coloca, quando a máscara sair, maior vai ser o dano. Por isso escrevemos então, confessar e deixar. Nós temos que ser sinceros. Eu já dei explicar esse exemplo antes, e vou terminar com esse exemplo aqui. A palavra sinceridade é uma palavra que vem do latim. Essa palavra sinceridade, ela vem de duas palavras. Sincera. Sinceridade, quer dizer, sem, ou seja, ausência de cera. Cera de encerar. Essa palavra sinceridade vem do latim, que era usado por vendedores romanos, vendedores de mármore. E o mármore tem vários graus. O grau mais caro, o mais nobre, é aquele que é todo liso, não tem falha, não tem mancha, não tem rachadura, não tem quebra, não tem nada. Esse é o mais caro. E existem os outros tipos de mármore que têm pequenas falhas, pequenas rachaduras, imperfeições. Esse é mais barato. Pois bem, os vendedores desonestos pegavam desse mármore secundário que tinham falhas, não era mármore, mas tinham falhas, e eles pegavam cera, e eles passavam cera preenchendo as imperfeições, eles poliam. Ao olho nu, você via aquilo e achava que era mármore de primeiro grau, sem imperfeição, sem rachadura. E eles vendiam aquilo fazendo um lucro desonesto. Só que quando o mármore era colocado para fazer uma casa, alguma coisa, uma fachada, e quando o sol batia naquele mármore, o que acontecia com a cera? Derretia. E escorria, e as imperfeições apareciam. Pois bem, isso é o que acontece com quem não é sincero. Você pode passar cera, você pode embelezar, encerar a máscara, mas o sol que é Deus vai brilhar no seu mármore. E ele vai derreter aquela cera. E aquele mármore que era de primeira, todo mundo vai ver que não era de primeira coisa nenhuma. E as imperfeições vão aparecer. E todos perguntarão, quem foi que deveria ser mármore mesmo? Ah, foi o fulano. Temos que ser sinceros, ou seja, sincera. Devemos ser quem nós somos. Nada de máscaras. Nada de hipocrisia, fingir ser o que não é. Nada de engano, querer se passar por uma coisa que não é. Deus nos ama do jeito que nós somos. Com falhas, com imperfeições, com rachaduras. A cera não engana Deus. A cera pode, por um tempo, enganar os homens. Só que os homens que amam Deus, amam como Deus. Ou seja, nós devemos amar uns aos outros com todas as imperfeições e defeitos que nós temos. E a gente colocar uma cera para tentar enganar as pessoas, funciona por um tempo. Mas Deus vem e tira a máscara. E vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra.